a necessidade de aprovar a PEC de transição. Fiquei estarrecida com os argumentos que ouvi da extrema-direita e dos neoliberais. Uma vergonha que tenha gente tentando inviabilizar a votação do que vai garantir o mínimo no ano de 2023, que são os recursos necessários para garantir o Bolsa Família, Tereza, para garantir R$150 por criança. E nós do PSOL temos muita tranquilidade. A tranquilidade dos que derrotaram Bolsonaro, o líder Sema Bonfim, quando ele não queria dar auxílio durante a pandemia, e junto com a oposição nós conseguimos os R$600, e na nossa emenda, o duplo auxílio de R$1.200 para as mulheres chefes de família. A autoridade que, mesmo sabendo que a proposta de R$600 do Bolsonaro era demagógica, para enganar a população na eleição, porque ele viu que ia perder a eleição e tentou enganar a população com R$600 que terminava em dezembro, tanto é que no orçamento do ano que vem não está prevista a manutenção de R$600, e mesmo sabendo que era uma medida demagógica e eleitoreira, nós votamos a favor, independente de ter vindo do Bolsonaro, porque a nossa preocupação é com os homens e as mulheres brasileiros. E que nós vemos aqui é o choro dos descontentes, golpistas e antidemocráticos que não aceitam o resultado da eleição, por um lado, e por outro, os neoliberais de plantão, que a todo momento, Áurea, acham que é um absurdo resolver o problema da fome no Brasil e passam pano para os parasitas do sistema financeiro, lambem as botas da Faria Lima e colocam a agenda econômica dos grandes bilionários acima da ampla maioria do povo. Portanto, a votação da PEC é uma necessidade para o Brasil, uma necessidade para garantir o Bolsa Família, e o mínimo de investimento é o menor patamar da menor série histórica, que vai voltar com a PEC, 22 bilhões de reais, mas absolutamente insuficiente para a necessidade do povo brasileiro, para reverter o déficit da educação, para reverter os 60 bilhões que foram tirados do sistema público de saúde. E hoje, que a ministra Rosa Weber fez um belíssimo voto contra o orçamento secreto, numa ação promovida e provocada pelo Partido Socialismo e Liberdade, com muito orgulho daqueles que enfrentaram esse toma lá da cá. O que nos deixa mais estarrecido é a tentativa vergonhosa de chantagem do Centrão, que, em nome de manter os privilégios do orçamento secreto, fica negociando aqui, acolá, atrasando a votação da PEC de transição, tentando barganhar para botar mais dinheiro na emenda secreta de relator. Vocês não têm vergonha? Dormem tranquilo no travesseiro num país com 60 milhões de pessoas na extrema pobreza e fazendo chantagem para manter o bolsolão. É falta de vergonha na cara. É preciso acabar com o orçamento secreto. Para finalizar. E muito me estranha ver parlamentares que vão à tribuna dizer que vão votar contra a PEC de transição. São os deputados bolsonaristas. Importante que seja dito. Por quê? Às vésperas das eleições, eles propuseram uma PEC, que foi apelidada de PEC eleitoral, que propunha ampliação do valor do Bolsa Família, hoje chamado de Auxílio Brasil, mas que vai voltar a ser Bolsa Família. Só que eles propunham só para o período eleitoral, acaba aqui em dezembro. Naquela época, eles foram a favor. Nós também votamos a favor, porque não estava nem aí para as intenções eleitorais do Bolsonaro. Nós votamos a favor porque era uma necessidade para o povo brasileiro, num país em que há 33 milhões de pessoas passando fome, de que haja um programa social que tenha um mínimo de dignidade, que dê um mínimo de condições de vida para essas pessoas. O que mudou agora? Em agosto votaram a favor, agora estão votando contra? Ora, o que mudou? Perderam a eleição. Não querem garantir orçamento para que o povo tenha condição de sobrevivência só porque perderam a eleição. Não tem compromisso nenhum com a miséria, com a fome que bate na barriga do povo brasileiro. O único compromisso que eles têm é com o poder, com a sede, com a gana de poder que perderam. Não há justificativa do ponto de vista do orçamento que está se guardando, né, se prevendo nessa PEC de transição, porque ele é muito próximo do valor do orçamento do próprio governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro foram 150 bilhões. Essa PEC de transição está prevendo 145 bilhões para o ano que vem e 30 para esse ano. É praticamente o mesmo valor. E o orçamento do Bolsonaro foram os patamares mais baixos do último período. Então a gente não está falando de um exagero, não está falando de gastos excessivos, a gente está falando de equiparar ao valor do Bolsonaro, que foi o valor mais baixo do último período. E não é à toa que o próprio Bolsonaro furou 4 vezes a lei do teto, presidente, porque é um orçamento
incompatível com as necessidades do país e é uma regra fiscal completamente irracional e absurda. E tem um ponto positivo nessa PEC, além de liberar recursos propriamente dito, que é a possibilidade de uma lei complementar a ser votada até o segundo semestre do ano que vem para rever essas leis fiscais que são absurdas. Nós defendemos não só o rompimento do teto, né, uma possibilidade de financiamento para além daquilo que é previsto por essa regra fiscal, mas o fim. Isso é uma irracionalidade completa. A regra fiscalista levou o Brasil... Presidente, eu peço só mais 30 segundos, por gentileza, para poder concluir. Levou o Brasil a uma situação de profunda miséria, de não crescimento, de não possibilidade de consumo. A gente não pode repetir essa agenda neoliberal que vem afundando o nosso país. Precisa rever completamente essas regras fiscais. Mas, como eu disse, o próprio Bolsonaro rompeu 4 vezes o teto. Por que agora estão aqui gritando na tribuna que não pode se romper o teto? Porque perderam a eleição. Claro, poderia avançar. A gente, em outras condições, lutaria muito para que avançasse muito mais. Mas é uma necessidade por hora do povo brasileiro. Por isso nós vamos aprovar e garantir que o povo possa comer e ter condição de sonhar no nosso país. Quero também cumprimentar o subtenente Gonzaga pelo belíssimo trabalho nesses 2 mandatos. Dizer que foi um orgulho poder compartilhar aqui de alguns sonhos, ideais, né? Quero reafirmar que foi um verdadeiro militante, não só dos interesses corporativos, que é legítimo da categoria, mas também foi um representante legítimo do povo brasileiro na perspectiva de melhorar as políticas públicas no campo da segurança pública. Então, compartilho com você esse sonho de avançar cada vez mais. Sou defensor de um novo modelo de segurança pública no Brasil, sou defensor de um modelo de ciclo completo para todas as polícias. Nós temos que ter mais eficiência, né, ter mais resultados, e eu acredito nesse modelo. Então, quero dizer que conte conosco aqui para continuar seu trabalho, seus ideais, estamos juntos. Quero contar com você também para a aprovação da PEC do Bolsa Família, né? Quero aqui dizer que nós estamos debatendo durante este dia, mas também agora, na parte da noite, durante a madrugada, nós queremos construir com todos os deputados e deputadas desta casa uma compreensão da importância da aprovação da PEC do Bolsa Família. A PEC do Bolsa Família é a PEC da cidadania, é a PEC para atender aqueles que mais precisam. O debate sobre um programa permanente foi feito por todos os candidatos e candidatas durante o processo eleitoral. Houve uma convergência para que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, pudesse ser de R$600. E ganhou no debate político o presidente Lula propondo R$150 para as crianças menores de 6 anos. Portanto, para garantir esse programa, são necessários 175 bilhões de reais. A PILOA de 2023, o projeto de lei orçamentário, tem uma previsão de 105 bilhões. Portanto, é necessário mais 70 bilhões. Porém, o orçamento também enviado pelo atual presidente da República para 2023, ele é menor do que o orçamento de 2022, que já foi insuficiente. Nós estamos assistindo aí estudantes, bolsistas, sem receber a sua bolsa de estudo. As universidades sem recursos para pagar os terceirizados, os prestadores de serviço, água, luz, telefone. Também institutos federais e vários programas. Faltam remédio na farmácia popular. Falta previsão de recursos para pagar os aposentados. Houve um remanejamento de recursos para aposentar as pessoas que estavam na fila há mais de um ano. Faltam recursos no Sistema Único de Saúde para o tratamento de câncer, para fazer as cirurgias eletivas. Faltam recursos para esse ano, para garantir merenda escolar, alimentação escolar, transporte escolar. Então a PEC vem para resolver, para viabilizar o Estado brasileiro e seus instrumentos das políticas públicas. Portanto, nós precisamos de uma abertura, de um espaço orçamentário de 145 bilhões.
A ideia inicial era excepcionalizar os 175, mas numa convergência com a oposição, fizemos aí uma abertura de crédito extraordinário, ampliamos o espaço do teto, ampliamos o teto em 145 bilhões, retiramos aí 30 bilhões, e num esforço para aplicar esses recursos nas políticas que estão subfinanciadas, a equipe de transição propôs essa redução. Portanto, agora, não temos como mais reduzir. Esse é o teto. Nós precisamos, sim, dos 75 bilhões para repor os recursos de dezenas de ministérios e também das suas políticas públicas. Então, eu quero fazer um apelo a esta casa, para a gente fazer uma convergência, aprovar o texto que veio do Senado, que propõe esse espaço orçamentário de 145 bilhões, e também pedir o apoio para que esta PEC tenha validade de 2 anos. Nós nos comprometemos em fazer uma nova regra fiscal, porque o governo Lula e o próprio presidente Lula compreendem que nós precisamos garantir a estabilidade econômica, nós precisamos garantir a estabilidade fiscal, porque é através dela que nós vamos multiplicar ganhos sociais, é através dela que nós vamos melhorar a vida do povo. Portanto, nós achamos melhor um prazo de 2 anos, porque dá mais previsibilidade, dá tempo de discutir uma nova âncora fiscal, dá tempo de debater, e eu quero aqui elogiar o ministro Fernando Haddad, que indicou o Bernardo Api como secretário especial da reforma tributária, dá tempo de pensar uma reforma tributária para simplificar o sistema tributário brasileiro, para buscar a progressividade, fazer um sistema mais progressivo, menos injusto, com impostos mais diretos, que possa diminuir os impostos no consumo e possa tributar mais a renda e o patrimônio. Tudo isso vai fazer o Brasil crescer, o Brasil se modernizar e vai ajudar nos resultados fiscais no país, para os resultados primários das contas nacionais. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo. Vamos trabalhar durante esta madrugada, amanhã cedo, vamos fazer muito diálogos, conversas bilaterais e vamos construir essa unidade. Nós vamos votar essa emenda constitucional do Bolsa Família amanhã, porque nós precisamos iniciarmos aqui o debate sobre a lei orçamentária. Nós precisamos aprovar o orçamento. O relator, senador Marcelo Castro, precisa desse tempo para fazer o remanejamento desses recursos, promovido pela abertura do espaço fiscal, para consolidar e viabilizar as políticas públicas no ano de 2023. Portanto, presidente, estamos aqui à disposição desta casa para prestar todos os esclarecimentos em relação ao texto. Nós estamos dizendo que é importante também excepcionalizar as receitas extraordinárias, os 6,5%, compreendemos que não só para o ano de 23 e 24, mas também para o ano de 22, porque nós queremos que o atual governo tenha a possibilidade de fechar suas contas, seu ano fiscal, e garantir, honrar os seus compromissos, com a educação, com os aposentados, com as emendas parlamentares. Então, nessa perspectiva, nós compreendemos que também é legítimo antecipar, e é um limite de 6,5% das receitas extraordinárias. Então é isso, presidente. Vamos juntos na votação da PEC do Bolsa Família. Obrigado.